para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje trago novidades para você, sim, como conseguir emprego no Cine Roraima. Tudo isso e muito mais informações. Nosso convidado de hoje, o Gabriel Maciel, coordenador do Departamento de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, está aqui para tirar todas as dúvidas. Para você que vai iniciar no mercado de trabalho, para você que quer um trabalho, você vai tirar aqui todas as suas dúvidas. Então acompanhe aí a nossa conversa inteirinha para você só se beneficiar. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao Entrevistas DPE. Bom, muito obrigado, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui para trazer todas as boas práticas e todas as informações quanto à inclusão, né, a inserção de todos os trabalhadores que queiram ingressar no mundo do mercado de trabalho. Gratidão. Com certeza. A gente que fica muito grato você ter comparecido aqui para estar aí tirando, dando sugestões, tirando dúvidas e levando aí a boa informação para quem tanto precisa. Bom, Gabriel, para nossa início de conversa, fala para a gente quais foram aí os principais resultados alcançados pelo Cine Roraima em 2024. Pronto. Em 2024, eu gosto muito de compartilhar os nossos dados. Nós temos o Sistema Nacional de Emprego, que está vinculado ao Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho ele tem uma base de gestão de intermediação de mão de obra. O que é isso, Gabriel? É o BGIMO. É de lá que a gente tira todas as informações em relação aos dados de quantas pessoas foram inscritas no mercado de trabalho, quantas pessoas foram encaminhadas para uma entrevista de emprego, quantas pessoas a gente conseguiu inserir no mercado de trabalho. E fazendo uma comparação, usando como referência o próprio ano de 2024, o benchmark do primeiro semestre com o segundo semestre, a gente começa a perceber que a gente conseguiu melhorar os encaminhamentos em relação ao trabalhador para uma entrevista de emprego. Como assim, Gabriel? Não estou conseguindo te entender. Vou te dar um exemplo bem prático. A gente, de 1.000 vagas de emprego que a gente conseguiu abrir no nosso sistema de intermediação de mão de obra, e encaminhou 2.000 pessoas para o mercado de trabalho, a gente conseguiu colocar 500 pessoas no mercado de trabalho. Então, quando você pega 1.000 vagas de emprego, encaminha 2.000 pessoas e coloca 500, você está falando aí de um indicador de 50%. Das 500 vagas de emprego, eu coloquei 50% dessas pessoas no mercado de trabalho. Porém, dos 2.000 que eu encaminhei para o mercado de trabalho, eu só coloquei 500. Desses 500, o meu indicador ele já cai para 25%. Então, por que eu estou falando desses dados? Porque no segundo semestre de 2024, a gente já melhorou. A gente fala que a gente triplicou os nossos números. Por quê? Porque a gente já conseguiu inserir mais de 1.000 pessoas no mercado de trabalho no segundo semestre. E aí eu consigo o quê? Eu consigo fazer o benchmark e o balanço de que eu estou encaminhando pessoas mais assertivas para o mercado de trabalho. A minha ideia não é mais encaminhar 2.000 pessoas para 1.000 vagas. A minha ideia é encaminhar 1.000 pessoas para 1.000 vagas, para eu conseguir realmente encaminhar um perfil mais adequado possível para o empresário. Porque quando eu faço isso, eu consigo entregar um serviço de qualidade. Aí o empresário vai olhar o currículo atualizado de um jovem trabalhador e ele, obviamente, vai gostar desse jovem e vai contratar ele de forma imediata. Diferente de quando eu encaminho 3 jovens com perfis totalmente aleatórios e nenhum deles consegue entrar no mercado de trabalho. Aí entra a grande frustração. Eu não consigo um emprego, não tenho vaga de emprego, não tem a vaga de emprego que eu quero, eu já tentei, nunca consigo, sempre vou na entrevista e não consigo entrar no mercado de trabalho. E aí começa a questão das barreiras que a gente começa a criar pessoalmente em relação à minha falta de perfil profissional. Então a gente está buscando cada vez mais e os números estão mudando. Então é gratificante porque os nossos números melhoraram muito em 2024 em relação a encaminhamento mais assertivo das pessoas para uma entrevista de emprego. Isso é muito bom, isso é muito inovador, né, para quem está começando, porque a gente sabe que todo iniciante aí se torna muito difícil entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que é um desafio muito grande para os jovens ali que querem começar, a família está dando aquele apoio e tudo mais, mas aí com essa inovação aí, com essa ajuda toda, isso vai fazer uma diferença enorme. Sim. Já está fazendo, né? Já. Muito legal. E fala para a gente quais foram aí os principais desafios, né, enfrentados pelo Cine Roraima na produção do emprego este ano. Vamos lá. De acordo com os dados do IBGE, 47,5% da população do estado de Roraima são de jovens, menores de 24 anos de idade. Então aí você começa, de acordo com os dados do IBGE de 2023. Então assim, você começa a pensar, quase 50% da população do estado de Roraima é jovem.
O nosso município do Iramutã é o município mais jovem do Brasil, que a faixa etária de idade lá de média é de 15 a 19 anos de idade. Então, assim, você começa a entender que, os municípios são jovens, o estado de Roraima tem a população jovem, então você começa a entender a importância de fazer um diagnóstico territorial. E a gente fez um diagnóstico territorial justamente para entender quem é o nosso público prioritário. Diante da identificação do nosso público prioritário, que são jovens, a gente, então como é que a gente vai colocar essas pessoas no mercado de trabalho? A gente começou com esse grande desafio. Por quê? Porque a maioria dos jovens que saem do ensino médio, tem 18 anos de idade, só tem o ensino médio completo e às vezes não tem nenhum curso de qualificação, ele enfrenta uma grande barreira, que é o quê? Eu não consigo passar entrevista de emprego porque eu não tenho experiência. E aí esse foi o nosso grande impasse, o nosso grande desafio. Sempre, né? Exatamente. Como é que eu vou conseguir ir para uma entrevista de emprego que cobra experiência se nunca me dão a oportunidade de ter experiência? Exatamente. Então, é contraditório. E aí a gente começa a pensar na solução. A gente tem uma problemática, identificou o público no diagnóstico, agora eu vou atrás da solução desse problema. E a solução que a gente encontrou foi a qualificação profissional. Por meio da qualificação profissional, eu consigo quebrar a experiência formal que é cobrada, muitas das vezes, em vagas de emprego. Porque assim, raciocina comigo, eu sou um jovem de 18 anos, saí agora do ensino médio. Só que eu fiz um curso de qualificação profissional do Sistema S. Que curso, Gabriel? Eu fiz o eletricista residencial, de 160 horas. Eu fiz o predial, de mais de 360 horas. E fiz agora o industrial, de mais umas 600 horas. No total, eu tenho quase um ano de curso de qualificação profissional voltado para a área da indústria. Voltado para NR10 específica, voltado para a área de eletrônica. E aí eu consigo o quê? Ter uma vaga de emprego que está cobrando 3 meses de experiência para um eletricista. Eu consigo pegar esse jovem por meio da qualificação profissional e entregar o currículo dele para uma entrevista de emprego e falar assim, olha, esse jovem ele não tem experiência, mas ele tem quase um ano de curso de qualificação profissional do Sistema S. Não estou falando de cursos aleatórios, de cursos específicos e técnicos profissionalizantes. E aí eu começo a derrubar a barreira da experiência e começo a inserir as pessoas no mercado de trabalho, especificamente os jovens. Porque eu demonstro que o jovem qualificado, ele não tem vícios, ele não tem nenhuma problemática, ele está ansioso para contribuir com a empresa e disposto. E ele quer entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu consigo entregar uma mão de obra altamente qualificada que não tem uma experiência, mas o próprio empresário ele vai moldar esse trabalhador da maneira que a empresa tem o costume de trabalhar com seus funcionários, seus técnicos. E aí a gente começa a mudar. Quando a gente começa a fortalecer a política da qualificação profissional, a gente começa a encaminhar mais pessoas para o mercado e colocar, consequentemente, elas no mercado de trabalho local. E aí as coisas começaram a rodar por conta disso. Por quê? Porque eu consigo identificar o perfil desse jovem, encaminhar ele para uma qualificação assertiva que ele goste, porque não adianta eu pegar um jovem que ele tem um alto conhecimento em tecnologia, em IA, enfim, em operador de computador, e botar ele como fazer um curso de técnicas de venda. Então ele não vai se identificar profissionalmente, ele não vai gostar ali daquele curso profissionalizante. Então a gente, além de encaminhar esse jovem para um curso de qualificação profissional, a gente tem também os serviços de atendimento personalizado, que é os aconselhamentos, para identificar qual é o perfil profissional desse jovem, para aí sim eu encaminhar ele para uma qualificação específica e depois encaminhá-lo para uma entrevista de emprego. Claro, esse jovem ele não vai conseguir fazer tudo isso em uma semana, mas eu costumo dizer que se o jovem ele tem um tempinho, porque ele tem tempo, e ele tem uma determinação, uma força de vontade, ele quer realmente, não é nem pagar, mas investir um pouquinho da vida dele para fazer todos esses procedimentos e esse passo a passo, consequentemente, ele vai conseguir os resultados esperados em relação a uma vaga de emprego boa, em relação a uma profissão a qual ele se identificou e ele que realmente quer desempenhar essa função por gratidão e não por obrigatoriedade, que muitas das vezes o jovem ele tá ali pelo salário e não porque ele gosta daquela profissão A, B e C. E acontece muito, né? É a frustração. E aí a gente não prega isso, muito pelo contrário. A gente tá totalmente à disposição para qualificar de maneira assertiva, inserir no mercado de trabalho de maneira assertiva e ter, querendo ou não, que é a nossa maior gratidão, um jovem desse ou um trabalhador inserido no mercado de trabalho de maneira permanente. Porque o nosso intuito não é colocar um jovem no mercado de trabalho hoje para daqui a 3 meses ter uma rotatividade. Não. Nosso intuito é colocar ele de maneira permanente para ele assumir cargo de chefias e crescer dentro da empresa.
porque para a gente não tem maior pagamento do que esse. Olha que maravilha. É muito bom ouvir tudo isso que está acontecendo nos nossos jovens que estão vindo aí cheio de energia, cheio de vontade de aprender e de se inserir aí no mercado de trabalho. Isso é uma forma inovadora e muito assistiva, né? Sim. Para eles que estão aí começando. Nossa, isso é maravilhoso. E fala pra gente aí, o Cine realizou novas parcerias ou implementou aí políticas específicas em 2024 que merecem ser destaques? Sim, uma das importantes, né, e grandiosas parcerias que a gente efetivou foi que o estado de Roraima foi o único estado da federação que conseguiu, por meio de uma acordo de cooperação técnica com o Ministério do Trabalho e o governo francês, que é a France Travail, executar e fortalecer cada vez mais a política pública do trabalho, emprego e renda. Como assim, Gabriel? Não consegui entender. A gente conseguiu uma parceria com o governo francês por meio do Ministério do Trabalho, lá em Brasília. Então, a gente foi o estado escolhido para executar políticas públicas para a gente fortalecer o trabalho, emprego e renda no estado de Roraima. Então, essa, para mim, foi uma das maiores parcerias que a gente executou, está executando o projeto, executou em 2024 e vai continuar executando em 2025. Por quê? Porque veio toda uma equipe francesa altamente capacitada para ensinar a gente como implementar boas práticas e fomentar o trabalho, emprego e renda no nosso estado. Desde a orientação de como fazer um diagnóstico territorial, que a gente particularmente nunca tinha feito, e eu participei de toda a capacitação de como elaborar um diagnóstico territorial. Inclusive, fizemos o diagnóstico em parceria com a França, publicamos esse diagnóstico, inclusive na resolução do CODEFAT, publicado em Diário Oficial, justamente para a gente replicar como elaborar para os outros estados um diagnóstico desse. Porque o diagnóstico territorial, ele te mostra quem é teu público prioritário, quais são as empresas maiores que você tem que buscar para fazer parceria, como você tem que qualificar esses trabalhadores de uma maneira assertiva para inserir eles amanhã no mercado de trabalho. Então, assim, a gente, por meio desse acordo de cooperação técnica com os franceses, aprendeu e está aprendendo e vai continuar aprendendo muitas ferramentas necessárias para você conseguir realmente efetivar a política pública de uma maneira assertiva. E aí, em 2024, esse, para mim, foi uma das maiores parcerias que a gente conseguiu efetivar, porque a gente é acompanhado de 3 em 3 meses. A equipe do Ministério visita o estado de Roraima, junto com a equipe dos nossos amigos franceses. O coordenador do projeto é o Ambroise Lemoyle. Nós temos a equipe do Ministério do Trabalho que vem nos acompanhar no nome do diretor nacional, que é o Thiago Mota, que acompanha também a execução desse projeto. A gente compartilhou em 2024 essas boas práticas por meio de seminários territoriais. A gente foi para Salvador explicar para todos os técnicos do Sistema Nacional de Emprego do Brasil como elaborar um diagnóstico territorial, como fazer, posteriormente eu vou explicar, um mutirão de emprego inovador, como realmente a gente conseguiu efetivar tudo isso. Então a gente foi capacitado, a gente entregou um produto, que no caso é o nosso manual de como elaborar um diagnóstico territorial, que foi publicado, e a gente agora está compartilhando em todo o Brasil. Fomos para Salvador, fomos para Alagoas, fomos para Vitória, Espírito Santo e fomos para Brasília, para justamente explicar e detalhar para os outros técnicos da Federação do Brasil de como é que a gente está conseguindo mudar os nossos números, como é que a gente está conseguindo inserir mais jovens no mercado de trabalho, uma vez que é cobrada experiência em carteira de trabalho. Porque muitas das vezes só numa fala de 1 minuto você pensa que é fácil, mas não é. Aqui você pode, mas isso é óbvio, se não precisa de qualificação, é claro que vão cobrar experiência. Tá, mas tu já parou para pensar quais são os cursos que você vai ter que fazer de acordo com a tua capital? Quais são os cursos que realmente os empresários locais querem que esse jovem tenha no currículo? Então, assim, a gente, depois do diagnóstico territorial, a gente fez visita técnica em 35 empresas. As empresas que mais abriram vaga, a gente visitou, bateu na porta e perguntou quais são os cursos que você gostaria que o trabalhador tivesse no currículo para você contratar ele hoje, agora. Ele, rapaz, se ele tivesse o curso A, B e C, eu contrataria ele. O que é que a gente fez? Pegou todo esse levantamento dos cursos, das demandas dos empresários, contratamos uma empresa especializada, abrimos as vagas. Trabalhadores, esses cursos são de graça para vocês, para facilitar a inserção de vocês no mercado de trabalho.
Como é que a gente descobriu isso? Por meio da ferramenta do diagnóstico, por meio de uma orientação e por meio de uma equipe técnica profissional para fazer todo um planejamento, um plano de ação e, claro, tudo aprovado pelo nosso Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, que é o CETE, e submetido ao Ministério do Trabalho para posteriormente a gente receber recursos federais e, obviamente, a gente depositar a nossa contrapartida do governo do estado de Roraima. Porque não adianta a gente querer fazer e efetivar uma política pública sem parceiros. Exato. Então, é o governo do estado de Roraima, é a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, é a Coordenação Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, que ali se unem para fomentar e efetivar a política. E aí eu tenho os outros atores. Eu tenho as empresas, que são os nossos maiores parceiros, eu tenho o Sistema S, eu tenho, querendo ou não, a FIE, eu tenho o Ministério do Trabalho e eu tenho a France Trabalho. O que é a France Trabalho, Gabriel, que você tanto fala? É basicamente o Cine do Brasil, lá na França, na Europa, é o Cine europeu, só que eles chamam de France Trabalho. Como você sabe isso, Gabriel? Como é que você fala com tanta propriedade? Porque eu passei 18 dias lá com a secretária da CETRABS, Tânia Soares. A gente fez uma imersão de 2 semanas em Paris de como eles fazem a política pública do trabalho, emprego e renda. Então lá a gente vivenciou na pele como é que eles abrem uma vaga de emprego, qual é o site que eles usam, quem são os empresários que abrem mais vagas, quais são as vagas que têm mais dificuldade para colocar os jovens ou os trabalhadores 20, 30 a mais lá na França, na Europa. E aí a gente sentiu na pele. A gente pensa que só no Brasil a gente tem dificuldade. Não, pelo contrário. Eu vou dar um pequeno testemunho e relato. Lá, quando a gente estava na França, tinha uma vaga de emprego aberta que era para açougueiro. E não conseguia achar candidato de jeito nenhum, lá na França. E a gente, rapaz, mas como de acha que os caras pagam em euros, tipo 1.800 euros, nós estamos falando em quase 12 mil reais. Aí a gente foi estudar a vaga. A maioria dos trabalhadores lá não gosta de trabalhar no frio. Aí tem todo um cenário que você pensa que só porque na Europa eles não têm essa dificuldade. Nossa, e por incrível que pareça, aqui também no estado de Roraima tem uma dificuldade muito grande de colocar açougueiros no mercado de trabalho, porque não tem muito esse interesse. E a maioria dos açougueiros já estão trabalhando. E quando ele sai de vamos dizer assim, de um ramo específico, estou trabalhando, um exemplo, na empresa Novo Tempo. Na outra semana ele está na boutique gelada, ele está no Gavião, ele não para. Onde ele quer entregar. Não falta emprego. Não falta, não, porque tem mais vagas do que candidatos. Isso também a gente conseguiu aprender no diagnóstico. Então, quando você vivencia, por isso que eu falo com propriedade, de um sistema de outro país, literalmente do outro lado do Atlântico, você realmente entende as problemáticas que eles têm e as soluções que eles botam em prática. Então, quando você vê que as soluções deles deram certo lá na França, você, aqui no Brasil também pode dar. Então, assim, no conceito de parceria, que a gente costuma dizer, a nossa secretária Tânia, ela é a embaixadora dos ODS. Então, os ODS, eu gosto muito da ODS número 17, que é de parcerias. Então, assim, o Cine hoje, para mim, o que movimenta o Sistema Nacional de Emprego, a Coordenação Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, são os parceiros. Parceiros na esfera federal, na esfera internacional, na esfera estadual e na esfera privada. E, obviamente, no setor público, que move, que mantém e que é uma engrenagem que faz toda essa ferramenta funcionar. E, claro, a sociedade civil, que são os nossos trabalhadores e jovens que a gente quer inserir no mercado de trabalho. Então, tudo isso só acontece, só é possível por meio de parceiros. E uma das maiores parcerias que nós tivemos foi com o governo francês por meio do Ministério do Trabalho. Assim como as empresas, assim como o Sistema S, assim como um acordo de cooperação técnica que a gente firmou muito, tanto com o Sistema S como com outras autarquias, para justamente a gente conseguir cada vez mais fomentar a geração de renda e dar autonomia financeira para essas pessoas que entram no mundo do mercado de trabalho. Nossa, isso é perfeito, é uma parceria perfeita. Porque a gente sabe que, em se tratando de Brasil, a gente ainda engatinha muito em vários setores. E quando vem essa parceria, essa ideia de fora, que você foi lá e viu como é que funciona, trouxe essa inovação para cá e está dando muito certo, isso é muito bom, isso é Sim. perfeito. E fala para a gente, quantos trabalhadores foram capacitados, né, por meio de programas oferecidos aí pelo Cine em 2024? Pronto. Em 2024, nós temos um acordo de cooperação técnica com o Sistema S, especificamente com o Senai. Só por meio do nosso acordo de cooperação técnica, nós qualificamos mais de 800 pessoas.
Quais são esses cursos, Gabriel? São cursos voltados para a da indústria. Então, esse acordo de cooperação técnica que nós temos com o Senai, nós qualificamos eletricistas, confeiteiros, bombeiros hidráulicos, padeiros, soldador, carpinteiro estrutural. Então, assim, vários cursos voltados para a área da construção civil a gente qualificou por meio do acordo de cooperação técnica. Porém, a gente fez um plano de ação e serviços do bloco de qualificação social e profissional. O que é isso, Gabriel? É um plano de ação que a gente faz todos os anos para receber recurso federal do Ministério do Trabalho. E aí a gente, obviamente, com a contrapartida do governo do estado de Roraima, porque se não fosse pelo governo do estado, a gente não conseguiria receber nenhum tipo e captar nenhum tipo de recurso, porque tem que existir essa contrapartida do estado de realmente acreditar e de fomentar a qualificação, porque senão não faz sentido. E aí a gente só pelo ACT qualificou mais de 800 pessoas. E aí no dia 18 de dezembro de 2024, lá no auditório do CAF, a gente entregou quase 1.000 certificados para o nosso contrato que a gente firmou com o Sistema S também. Então, além dos acordos de cooperação técnica, que a gente não tem nenhum tipo de gasto financeiro, somente realmente um acordo bipartite em relação ao Sistema S e ao governo do estado de Roraima, por meio da secretaria, a gente contratou o Sistema S num contrato milionário de 1,5 milhões para justamente eles qualificarem esses trabalhadores de acordo com a demanda do mercado de trabalho local. Gabriel, o que tinha nesse contrato? Nesse contrato que nós fizemos com o Sistema S, era previsto para o aluno o uniforme dele completo, o EPI dele completo para ele fazer o curso, é dele, pessoal dele que vai ficar com ele. O lanche diário para ele, tipo salgados assados, refrigerantes, sucos. O vale transporte dele, para ele fazer toda a locomoção, era entregue um cartãozinho com voucher para ele. E, obviamente, a gente fazia todo um evento de encerramento com coffee break. Com tudo bonitinho, com tudo que tem direito. Então, literalmente, foi pensado em todas as barreiras que muitas das vezes são gigantescas e impede de um trabalhador de concluir um curso. Por quê? Porque ele não tem vale transporte, ele não tem alimentação para ele comer, ele não tem, querendo ou não, um uniforme e o EPI necessário, por exemplo, de um eletricista, o capacete, o alicate, a fita isolante, o fio, ele não tem como comprar. E, obviamente, muitas das vezes não é feita uma cerimônia de entrega de certificados com coffee break, com fotos, enfim, todo um momento ideal de integração para demonstrar que aquilo realmente foi uma conquista para esse trabalhador. E quando a gente fez esse plano de ação, a gente pensou em tudo isso. E aí tudo isso é aprovado pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda. Então a gente aprovou e contratou o Sistema S. Nossa, e quando a gente contratou, a gente já tinha um acordo de cooperação técnica e execução, fizemos mais quase 1.000 qualificações por meio do contrato. Então no final nós qualificamos quase 2.000 pessoas no ano de 2024. Então pessoas qualificadas com cursos de qualificação profissional do Sistema S com carga horária mínima de 160 horas. Então isso são cursos que pesam muito no currículo. E aí, dia 18 de dezembro de 2024, a gente fez um grande evento lá no CAF, entregando esses certificados. Certificados esses que vão, obviamente, contribuir muito para a inserção desses trabalhadores no mundo do mercado de trabalho. E no CAF, no dia, a gente teve outras políticas integradas no dia do nosso evento, como a política do Centro Socioeducativo, que é o nosso CSE, a Coordenação Estadual do Esporte, e a Coordenação Estadual da Juventude. E aí eu entro num projeto muito, muito, muito bacana que foi criado no ano de 2023, que é o Emprega Jovem. Esse projeto, ele é um projeto voltado para jovens que estão cursando o ensino médio. E o que é isso, Gabriel? O Emprega Jovem é justamente isso, são cursos de qualificação profissional que a gente leva para dentro das escolas do ensino médio para qualificar esses jovens, enquanto eles estão estudando no ensino médio, para justamente a gente empregar esse jovem no ano seguinte. Então, esse projeto Emprega Jovem, ele tem crescido de uma maneira tão grande, tão fantástica. Por quê? Porque a gente está levando realmente o curso para dentro da instituição, para dentro da escola do ensino médio. Então, o jovem de 17 anos, que ele está no ensino médio, está na 3ª série cursando, ele está ali, vai só para a escola de manhã, não faz nada pela parte da tarde, está levando o curso de qualificação de acordo com a demanda do mercado de trabalho para dentro da sala de aula dele. E ele faz o curso no horário oposto. E aí, obviamente, ele vai sair do ensino médio já com o ensino médio completo e já com os cursos.
Aí você me pergunta, Gabriel, mas por que isso? Já tem tanta qualificação? Sim, mas tem qualificação para trabalhadores que já têm 18 anos. E cadê as qualificações para jovens que não têm 18 ainda, que querem fazer um curso, mas não têm condição financeira? E aí entra uma figura muito importante que eu admiro e respeito muito e tenho uma consideração muito grande, muito forte, que é um jovem também, só que é parlamentar. Então, o deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, que é o deputado Lucas Souza, ele que é o financiador, ele que destina emenda parlamentar para esse grande projeto Emprega Jovem. Então, assim, o Emprega Jovem ele só tem crescido porque realmente tem um ou outro jovem do outro lado que acredita no potencial dos jovens do estado de Roraima e ele destina recursos específicos todos os anos para a gente executar esse lindo projeto que é o Emprega Jovem. Então, assim, a gente tinha uma meta física pequena de 3 mil jovens, a gente já dobrou para 6 mil jovens, a nossa meta é aumentar ainda mais, porque são muitos jovens da terceira série no nosso estado. E quando eu falo estado, o Emprega Jovem não é para a capital somente, ele é para todos os 15 municípios do nosso estado poderoso de Roraima. Então, você imagina, Emprega Jovem indo para Iramutã, Emprega Jovem indo para Normandia, Emprega Jovem indo para Caracaraí, Rorainópolis. Então, assim, quando você para pensar, a qualificação profissional, ela tem crescido e vai crescer cada vez mais, justamente para alcançar essa população que precisa, querendo ou não, ingressar no mundo do mercado de trabalho, mas não tem a oportunidade de fazer um curso. Então, peraí, vem cá. Eu tenho jovens parlamentares que estão lá dentro defendendo a sua causa. Então, todo ano, o nosso deputado ele destina esse recurso específico e a gente consegue executar a política pública da qualificação para esses jovens dentro do ensino médio. E aí isso é algo fantástico, por quê? Porque eu sou um jovem também e na minha época, com todo respeito, eu não tinha isso. Na minha época existia o CIE, mas para conseguir uma vaga, pelo amor de Deus, era uma coisa absurda de difícil. Meu sonho, quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade, era fazer um curso de informática básica, de Excel. E naquela época, eu particularmente eu não tive essa oportunidade. E quando hoje eu vejo isso acontecendo, eu fico muito feliz e grato a Deus. Porque eu estou contribuindo e eu tenho outros jovens com a minha idade que são parlamentares, que é parlamentar e que acredita na juventude, que realmente está fomentando cada vez mais a qualificação para essa juventude. Então, assim, e eu estou contribuindo quanto coordenador para essa execução chegar na ponta, porque o projeto Emprega Jovem ele está na Coordenação Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, então todos os meses a gente sai em loco para ir para a capital, no caso, para ir para as 32 escolas do ensino médio e para ir também para as escolas do interior do estado. Então, assim, a gente não para. Vale a pena, Gabriel? Vale muito. Porque quando você vê realmente o resultado, você fazendo cerimônias de entrega de mais de 600 certificados numa escola. É gratificante. Demais, porque você vê os pais ali agradecendo porque deram essa oportunidade para o filho fazer um curso de empreendedorismo. São portas de entrada, né? De oportunidade que muitos não têm e que a gente já passou por isso. E que eles já ficam assim, quando é que vai ter o próximo? Quando é que vai ter o próximo? E a gente fala, não, a gente vai fazer o rodízio, vai andar em todas as escolas, a gente vai retornar para cá. Então a gente fez isso em 2023, intensificou mais ainda em 2024 e agora em 2025 estamos com muita perspectiva para entrar novamente em todas as escolas, porque não é só um curso que um jovem desse precisa fazer para ingressar no mundo do mercado de trabalho. São vários cursos. E aí esse aperfeiçoamento profissional, ele é muito, muito, muito válido para esses jovens agarrarem essa oportunidade e, obviamente, ingressarem no mundo do mercado de trabalho. Isso é muito importante. Olha, principalmente para essa nossa nova geração que está chegando aí, precisando de oportunidade. Isso é uma novidade maravilhosa, perfeita, que está dando certo, né? Sim. E eu fico muito feliz também, que nem você, de ver isso acontecer. E saber disso aqui através aqui da nossa conversa e também quem está nos ouvindo, com certeza também que tem um jovem em casa aí que está dando início aí na carreira profissional. Isso é muito interessante. E o que é mais legal é porque muitas das vezes as pessoas não têm informação que não é só para a capital, não é só para a capital, é para todo o estado. E aí é por isso que o Emprega Jovem ele tem crescido tanto. Por quê? Porque os números eles estão aumentando. De um quantitativo de 3 mil jovens já foram para 6 mil jovens qualificados e agora no ano 2025 a nossa meta é maior. Então realmente a gente acredita muito que a gente vai continuar recebendo esse apoio, claro, porque nós temos um jovem parlamentar que acredita na juventude e defende a juventude. Então assim, é muito gratificante porque muitas das vezes as pessoas do sul do estado, enfim, do nosso interior, ele fica, mas nunca vai chegar aqui.
nunca meu filho vai ter essa oportunidade porque só é na capital. E não, o Emprega Jovem é para todo o nosso estado. Então, é muito, muito, muito gratificante. E quais são aí os passos mais importantes que um trabalhador desempregado, né, deve tomar para se recolocar no mercado? Um conselho que eu particularmente daria para esse jovem que quer ingressar no mundo do mercado de trabalho ou de um trabalhador formal, o primeiro, acho que é meio óbvio, é a qualificação. Então, por meio da qualificação, você consegue vencer diversos obstáculos e derrubar diversas barreiras. O segundo, o meu conselho que eu dou para uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho é você ter um tempo para elaborar um bom currículo. Só que quando você pensa, como é que eu vou elaborar um bom currículo se eu nunca fiz uma qualificação? Começa por aí. Você pega o seu currículo e vê que ele está dando meia folha A4. Você, opa, eu tô com pouca, não tenho experiência, ou estou com pouca experiência, ou não tenho qualificação, ou tenho pouca qualificação. E aí você começa a fazer a autoanálise. Quando você começa a fazer isso, você, opa, eu tenho que fazer curso de qualificação profissional para me melhorar o meu currículo. Então, o segundo passo é você melhorar o seu currículo, o conselho que eu dou, por meio da qualificação profissional. Só isso, Gabriel? Não. Você também pode melhorar o seu currículo participando de workshops, participando de palestras de como se portar numa entrevista de emprego, participando de, querendo ou não, um trabalho voluntário para você adquirir uma certa experiência, mesmo que não seja de longo prazo, mas uma experiência de uma semana, prestando serviço voluntário para uma administração pública, para uma autarquia ou para a sociedade civil. Tudo que for contribuir para o seu currículo ficar mais recheado, ficar realmente lindo e bonito de se ver, eu aconselho. Então, assim, são diversos mecanismos, mas eu priorizo 3. O primeiro é a qualificação, segundo é você melhorar o seu currículo e o terceiro é você participar de workshops e de palestras de como se portar numa entrevista de emprego, porque você já vai ter basicamente 100% do percentual necessário para você conseguir entrar no mercado. Porque se você tem um currículo bom, tem muita qualificação e participou de uma palestra de como se portar, como se vestir, o que falar numa entrevista de emprego, o resto é só você ir para uma entrevista, ter um bom diálogo com a chefe do RH e posteriormente já entrar no mercado de trabalho. São dicas valiosíssimas. Sim. E fala pra gente como é que o Cine pode ajudar aí quem está em busca de emprego além das vagas oferecidas. Perfeito. Hoje o Cine, eu costumo dizer que ele não é só uma agência, né? Mas ele é a Casa do Trabalhador. E realmente, ele é uma Casa do Trabalhador de acordo com a orientação do Ministério do Trabalho. A gente vai inaugurar a Casa do Trabalhador esse ano. O que é uma Casa do Trabalhador, Gabriel? É realmente uma referência onde você vai conseguir dar qualificação profissional a uma vaga de emprego, a dar entrada no seguro-desemprego para você. O que você precisar vai ter nessa casa. Então, assim, hoje a Casa do Trabalhador, ela se localiza na Rua Pavão, número 206, bairro Messejana. A Casa do Trabalhador hoje ela funciona de 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, de 3h30 da tarde a 5h30 da tarde. E o que a Casa do Trabalhador oferece, Gabriel? Diversos serviços. Desde a intermediação de mão de obra, que é essa ponte entre o empresário e o trabalhador, a gente faz essa ponte, né? Encaminha o trabalhador por meio de uma carta de entrevista de emprego. A gente também tem um setor de seguro-desemprego, que a gente dá a entrada do seguro-desemprego de todos aqueles trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e etc. A gente tem na Casa do Trabalhador a qualificação profissional, que é um setor específico, onde a gente tem todos os dias ofertados cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos e presenciais. Nós temos um laboratório de qualificação profissional com 15 computadores totalmente aptos a serem utilizados por meio do projeto Jovem Aprendiz, que é outro programa gigantesco que a gente tem dentro da Casa do Trabalhador, que tem alcançado diversos jovens com uma faixa etária de 14 a 17 anos de idade que querem trabalhar, mas muitas das vezes não tem a oportunidade de fazer um curso, de fortalecer o seu currículo. É o que a gente faz? Jovem, vem cá. Você vai fazer 15 cursos de capacitação aqui conosco no nosso laboratório. Você vai se inscrever no projeto Jovem Aprendiz e a gente vai encaminhar você para uma entrevista de emprego. Só que antes da entrevista você vai participar de uma palestra com a gente de como se portar numa entrevista de emprego. Gabriel, isso para jovem de 14 anos? Sim, porque o jovem de 14 anos ele quer trabalhar. Só que a gente não orienta ele a fazer trabalho informal, porque isso não vai contribuir muito para a vida dele profissional. Ele tem que ter um trabalho formal, carteira de trabalho assinada com todos os seus direitos assegurados e garantidos.
Então, a gente tem um laboratório específico desse que a gente bimestralmente oferta 150 vagas para o projeto Jovem Aprendiz. E, obviamente, Gabriel, se você oferta essas vagas, já são para esse jovem entrar no mercado de trabalho? São para ele fazer a qualificação. E, posteriormente, a gente encaminha para a entrevista de emprego. E ele, obviamente, já é contratado. Por quê? Porque um jovem de 14 anos hoje, com 15 cursos de qualificação no currículo dele, claro que o empresário vai bater o olho no currículo. Opa, eu quero esse jovem bem aqui. Por quê? Porque ele tem 15 cursos de qualificação. Ele tem 14 anos de idade. Quando ele tiver com uns 16, 20 anos de idade, como esse jovem já vai estar profissionalmente falando? Então, além do projeto Emprega Jovem que eu comentei, nós temos o Jovem Aprendiz, que esse já é para o jovem ir pessoalmente na nossa Casa do Trabalhador fazer esses cursos de qualificação profissional. Além disso, nós temos outra esfera na Casa do Trabalhador, que é o Programa de Artesanato Roraimense. O Programa de Artesanato Roraimense, ele é uma divisão, é um setor de geração de renda, onde a gente oferta cursos e oficinas para todas as chefes de famílias que queiram empreender por meio do artesanato contemporâneo, indígena. A gente oferta esses cursos e essas oficinas para justamente a mãezinha ter ali o crochê, para ela ter uma autonomia financeira, uma renda extra, para trabalhar com biscuit, fazer aquelas oficinas de ornamentação de caneta, de sandálias havaianas. Então tem também o outro lado, eu não quero ser CLT, eu quero ser empreendedor. Ok, nós temos cursos e oficinas voltados para geração de renda, além de uma loja, olha que bacana, uma loja de artesanato específica do estado, onde a gente faz a intermediação da venda. Então, por exemplo, eu tenho uma sala específica do curso de geração de renda, de ornamentação de havaiana. Acabou o curso, você pega a sua havaiana e você vai botar na loja para vender. E aí a gente já demonstra para essa pessoa que fez o curso que por meio dessa oficina ela consegue fomentar a renda, porque a gente vendeu, entregou a renda para ela, ela já vai comprar mais insumos e vai começar pouco a pouco a ter sua autonomia financeira. Então, assim, realmente a Casa do Trabalhador hoje, além desse serviço que eu compartilhei, nós temos o setor privado, obviamente, CLT, e temos também o setor voltado para a geração de renda. E claro, eu finalizo informando que a Casa do Trabalhador também tem um setor que eu particularmente amo demais e admiro muito, que é o setor do psicossocial. Nesse setor do psicossocial eu tenho uma psicóloga, quer dizer, eu tenho algumas psicólogas e algumas assistentes sociais. Para quê, Gabriel? Para justamente fazer um atendimento personalizado. O que é isso? É eu pegar um jovem de 18 anos que acabou de sair do ensino médio, que ele não tem perspectiva do que fazer, qual graduação ele quer fazer, aonde ele quer trabalhar, enfim, ele está literalmente perdido. Esse setor específico, ele tem o objetivo de acolher esse jovem e fazer todo um atendimento personalizado desse jovem de 3 a 6 meses, que é o projeto que nós temos Inova Cine Jovem. Esse projeto ele tem o objetivo de aconselhar todos os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho, mas não é só para ir uma vez, é para receber um acompanhamento de 3 a 6 meses, porque a gente vai te orientar a entrar no mercado de trabalho, a gente vai te encaminhar para curso de graça, a gente vai te ensinar como elaborar um bom currículo e como se portar numa entrevista de emprego. Então, realmente é um setor que eu particularmente gosto muito, porque pega um jovem totalmente despreparado, e depois de 3 meses já entrega um jovem totalmente apto para entrar no mercado de trabalho. Então, para mim, é fantástico, é fundamental e é algo que tem mudado a vida de muitos jovens. Com certeza. Gabriel, a gente falou de muitas dicas de como pode estar acertando, né? Estar ingressando aí no mercado de trabalho. Mas fala para a gente quais os erros os candidatos mais cometem aí durante o processo seletivo, né? E como evitá-los. Um dos erros mais presentes dos trabalhadores para ingressar no mercado de trabalho é se candidatar a qualquer vaga. É chegar de manhã, numa segunda-feira, eu tive um final de semana ruim, eu preciso de emprego, eu preciso de dinheiro. Eu quero ter um salário, pelo menos mínimo, para me conseguir comprar o meu carro, ou minha moto, o meu transporte. Aí ele chega na Casa do Trabalhador, 7h30 da manhã, aí ele olha lá o mural, ele vê 100 vagas de emprego. Ele não quer saber, ele vai olhando assim, tem açougueiro, tem pedreiro, tem padeiro, tem assistente administrativo. Aí ele não tem experiência. O que é que ele faz? Pede todas as cartas de encaminhamento de todas as vagas de emprego que não tem experiência. Nossa. Aí ele pega logo 10 entrevistas de emprego. Aí ele pega as cartas, eu vou para as entrevistas de emprego. Eu costumo dizer que é o que atira para todo lado.
E aí, infelizmente, ele vai se frustrar. É um dos piores erros que tem. Por quê? Porque tu tá se candidatando uma vaga de assistente administrativo que não cobra experiência, mas cobra curso, mas tu não tem nenhum curso, pô. Ou tu tem um curso, mas é um curso de 40 horas, não é aquele curso profissionalizante de 360 horas do Sistema S da vida. Então é aquele que chega, eu não quero uma vaga que eu me identifique, que eu goste e que eu tenha um curso de capacitação voltado para essa área. Eu quero uma vaga de emprego que me pague, eu não quero saber o que eu vou fazer, eu vou. E não se identifica com o trabalho em si, com a função que ele vai desempenhar 8 horas por dia, 40 horas semanais. Então esse é um dos maiores erros. Eu chegar e me candidatar e eu vou e seja o que Deus quiser. É aí que desanda, né? Você vai fazer uma coisa que você não se identifica e o trabalho não vai fluir. E a perspectiva de você crescer dentro de uma empresa dessa é muito pequena, porque você não se identifica com a área. Então você não vai entregar um trabalho 100% de excelência. Você vai estar ali por conta do salário. E aí o nosso papel não é esse. O nosso papel é aconselhar esse trabalhador para ele se identificar na área, permanecer e crescer dentro da empresa. Porque não faz sentido. Por isso que eu falei, que nem os dados não mentem. Quando tu encaminha mais pessoas para o mercado de trabalho, isso quer dizer que tu está, querendo ou não, encaminhando pessoas fora do perfil. Quando você encaminha menos pessoas para o mercado de trabalho, você está encaminhando pessoas com um perfil melhor, que se identifiquem com a vaga de emprego e realmente que vão permanecer na empresa. Então, nosso papel é esse. Mas, infelizmente, um dos maiores erros dos trabalhadores é se candidatar a tudo. E eu quero, eu quero, eu quero. Infelizmente, a gente não pode dizer não. E acontece muito, né? Infelizmente. Nossa. E quais informações aí são essenciais, né, para um currículo bem estruturado e eficiente? Um currículo bem estruturado, no meu ponto de vista, ele tem que ter, obviamente, os dados pessoais da pessoa atualizado, principalmente e-mail e telefone, com o DDD. Porque muitas das vezes a própria empresa entra em contato com esse trabalhador dizendo que ele passou no processo de pré-seleção por meio do e-mail e por meio do WhatsApp. Então, quando você coloca um e-mail que você não abre ele há 1 ano e um celular que você só usa para ligação, mas não mexe no WhatsApp, esse número às vezes nem tem o WhatsApp porque você está usando ele somente para ligação, aí infelizmente você perde um processo de pré-seleção por conta dessa falta de atenção. Então, um dos conselhos que eu dou para o currículo é sempre ter os dados atualizados, endereço atualizado, porque isso implica na sua entrevista. Porque muitas das vezes a empresa é do centro e você mora no distrito. Então, assim, eu estou falando de uma logística, uma locomoção muito, muito, muito intensa todos os dias. Então, a empresa, na hora que ela bate no teu currículo, opa, você mora no distrito, não, essa vaga aqui nem para você, infelizmente. Às vezes nem faz a entrevista. Por quê? Porque o empresário, querendo ou não, ele pensa em toda a logística e pensa no trabalhador, de como é que ele vai chegar no horário da empresa, se ele vai faltar, se vai ter alguns impasses que vão impedir ele dele desempenhar a função dele que ele foi contratado. Então, endereço atualizado e, principalmente, ter um currículo que tenha qualificação, palestras, workshops e, se eu não tenho experiência, pelo menos um trabalho voluntário. Porque isso já demonstra que eu sou proativo. Isso já demonstra que eu tenho interesse de aprender, que eu estou apto a ser moldado por alguém para desempenhar uma função específica dentro de uma empresa. Então, é o que eu, particularmente, aconselho para ter um currículo muito bom para você conseguir passar numa entrevista de emprego ou de um processo de pré-seleção. E qual é o erro mais comum que os candidatos eles cometem ao elaborar aí os seus currículos? Você acabou de citar um, que foi essa questão de atualizar, né? Atualizar o número de telefone, o e-mail, mas em questão também de informação. Às vezes o candidato não informa com precisão aquilo ali que ele realmente se qualificou ou não, às vezes inventa um pouco mais. E lá na frente, como é que ele vai comprovar se ele realmente fez aquele curso, se ele realmente teve aquela experiência ali? Você tocou num ponto muito, muito, muito específico. É a famosa maquiagem no currículo. Isso. E esse é um erro bem, bem grotesco que a galera, infelizmente, costuma fazer. Que é o quê? A vaga de quê? É de assistente administrativo? É de eletricista? Não, beleza. Tá pedindo experiência? Não, mas tá pedindo um curso. Eu vou botar aqui no currículo, fiz o curso aqui no Senai, bonitinho no Word, vou editar, plotar para PDF, tá tudo certo. Chegou lá com a gente, pegou a carta de encaminhamento dele, ele tá dizendo que ele tem o curso, e aí a gente obviamente vai cobrar dele o certificado, e aí infelizmente a gente não vai conseguir encaminhar ele para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente não vai encaminhar uma pessoa somente porque ela quer ir para essa entrevista de emprego, porque ela quer
fazer uma entrevista. Não, ela vai só se ela estiver no perfil da vaga. E muitas das vezes os trabalhadores falham nesse sentido. Eu vou colocar aqui que eu tenho esse curso, eu vou colocar que eu tenho essa experiência, mas infelizmente o sistema ele não deixa passar. Passar o quê, Gabriel? Se você fala que você tem experiência, tem que estar comprovado na sua carteira que você tem experiência, ou você tem uma declaração que você prestou serviço, você está apto a desempenhar essa função. A gente cobra isso porque o empresário ele pede isso. E aí entra no outro lado da moeda, o prestígio. Quando a gente tem prestígio pelo nosso trabalho, a gente não vai encaminhar trabalhadores aleatórios para o empresário, porque isso vai gerar custo para ele, isso vai quebrar o nosso prestígio, vai deixar a gente realmente com a imagem totalmente comprometida. Então, infelizmente, um dos erros também que acontecem muito é em relação a maquiar e tentar burlar o sistema ao seu favor, aquele velho jeitinho brasileiro, que querendo ou não, é muito diário disso acontecer, mas a gente sempre orienta. É melhor você fazer o curso, é melhor você prestar um serviço ou você fazer um trabalho voluntário de que você tentar fazer isso. Por quê? Você pode até às vezes passar pela gente, porque a gente vai acreditar em você, porque o sistema abriu aqui, ou caiu, eu te encaminhei pessoalmente aqui via formulário, mas quando chegar lá na do empresário, que ele te fizer perguntas técnicas, tu não vai passar. Na hora que tu... eu vou conseguir desenrolar no ao vivo, vou botar uma máscara aqui, vou botar um alicate na minha calça, vou botar um capacete de eletricista. Meu amigo, você não adianta. Infelizmente, às vezes o trabalhador consegue até ir para a entrevista, mas contratado ele não vai. E mesmo se ele for, ele não permanece no período adequado. Então, por isso que a gente trabalha muito com vagas de emprego sem experiência e porque eu consigo encaminhar e fazer um balanço e atender todo o público para inserir no mercado de trabalho. E é importante incluir aí habilidades técnicas e também comportamentais no currículo, né? Como destacá-las aí de maneira clara. Exatamente. A gente tem um setor específico que eu falei, que é o psicossocial, que é para justamente desenvolver a autoconfiança desse trabalhador. Então, a gente tem também que analisar o outro lado que não seja experiência, que não seja qualificação, que é o quê? O perfil comportamental dessa pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa ela é desligada do trabalho não porque ela não tem experiência ou porque ela não tem uma boa qualificação, mas porque o perfil dela não condiz com a vaga. Como assim, Gabriel? Me dá um exemplo bem prático. Agora, você tem uma pessoa que ela é uma técnica excepcional como assistente administrativa. Sabe mexer no computador, sabe fazer relatório, PowerPoint, planilhas no Excel, etc, etc, etc. Mas pense numa pessoa que não consegue dar bom dia para ninguém. Não consegue se relacionar com ninguém. Exato. E se ela vê um cachorro na frente dela, ela chuta. Então, assim, tem, infelizmente, pessoas que têm um currículo vasto, que têm uma qualificação gigantesca e uma experiência fundamental. Mas, infelizmente, a análise comportamental dela, ela não condiz com o perfil da vaga. Porque ela vai trabalhar no setor de RH, que trabalham 10 pessoas, e ela vai ser a 11ª. Numa semana, 2 semanas no máximo, ela infelizmente já vai acontecer diversas problemáticas ali. Por quê? Porque ali já existe, querendo ou não, um relacionamento interpessoal com os colegas. Exatamente. Que já estão dentro da empresa há muito tempo. E ela não tem esse perfil, ela é muito fechada, ela não conversa com ninguém, tudo para ela é assédio. E tudo isso implica. Com toda certeza. E aí a pessoa é desligada por falta de qualificação, falta de experiência, falta de comprometimento? Não, por falta de análise comportamental. Por isso que o setor do psicossocial ele é fundamental, porque a gente, além de analisar esse lado formal do papel, a gente pergunta para o empresário, onde essa pessoa vai trabalhar? Com quem ela vai trabalhar? Qual é o perfil que você gostaria que essa pessoa tivesse? Ela tem que ser proativa, ela tem que ser tímida, ela tem que ser reservada, ela tem que ser... Como é que ela tem que se portar dentro da sua empresa? Como é que você gostaria que ela fosse? Qual é o seu funcionário perfeito? E aí tem todo o detalhamento. E o nosso papel é fazer o quê? Buscar esse trabalhador perfeito. Mesmo que a gente não ache 100%, mas a gente vai buscar um 90%. O máximo possível. Justamente, né? Porque aí... Vou dar um outro exemplo. Para vendedor. Eu vou contratar um vendedor que tem uma experiência, um currículo top, mas é aquele vendedor que é interno, que é aquele vendedor online, que só consegue vender no WhatsApp e no Instagram? Não, porque a vaga é para vendedor externo. É para estar ali no bom dia, no boa tarde, pega na minha mão, minha senhora, eu vou carregar para a senhora. Interagir. Eu vou levar para dentro do seu carro aqui as compras, eu vou lhe dar um cartão de tantos mil reais de limite. Então, assim, eu não consigo, literalmente,
mesmo a pessoa tendo um currículo fundamental, colocar ela nessa vaga. Porque se eu fizer isso, é óbvio que ela vai ser desligada com o tempo. Então a gente prioriza, às vezes, com o mesmo nível que a gente analisa a parte documental, currículo, qualificação, experiência, a gente também está do outro lado analisando todo o perfil comportamental. Porque se a gente consegue equilibrar os dois, tá perfeito. Agora, se um está sobressaindo o outro, a gente não consegue efetivar uma vaga de emprego. Com excelência, não, infelizmente. Muito legal. Vocês veem todo um contexto ali. É o nosso trabalho que a gente costuma dizer que é o nosso processo de pré-seleção. Quando a gente consegue uma vaga de emprego específica, por exemplo, para vendedor de cartão de crédito interno da loja, isso não é uma vaga aleatória. A gente vai ter que ir atrás de pessoas com esse perfil para poder, antes de encaminhar esse trabalhador para a entrevista, empresário, estou com o João aqui, ele tem um perfil assim, 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 eu já fiz uma pré-entrevista com ele, lhe interessa? Ele tem todos os pré-requisitos. Da nota 10, ele está tirando aqui 8,5. Aí a empresa, não, manda para mim que eu gostei dele só pela descrição que você está fazendo para mim aqui via ligação e pelo currículo que você me encaminhou. Ok, o resto é ele no ao vivo com a empresária. Então a gente sempre busca fazer isso no nosso processo de pré-seleção. Olha a importância, né, de estar vendo tudo isso. E fala pra gente o que você diria aí para quem tem pouca experiência e quer tornar aí o currículo mais atrativo. Você já deu dicas, mas formalizando a pergunta para fixar aí o que é a sua resposta. Eu já sei até qual é. Eu, particularmente, sou suspeito a falar porque eu não tenho tantos cursos que eu gostaria de ter. Mesmo eu já tendo umas 2, 3 folhas de currículo, mas eu não tenho os cursos que eu gostaria de ter feito todos. Então, hoje, eu acredito muito na qualificação profissional, porque dependendo da carga horária do teu curso, você literalmente não... Ah, você não tem experiência? Tem, ele tem. Pela porrada de curso que ele tem tem experiência. Isso, querendo ou não, não é só curso para mim, isso é experiência. 1 ano o cara estudando, fazendo um curso específico de pedreiro, assentamento de porcelanato, vem dizer que o cara ele não está com perfil de entrar no mercado de trabalho? Ele só precisa de uma vaga que dê oportunidade para ele, porque ele sabe fazer o serviço. Então, assim... Ele se qualificou para isso. Exatamente. Eu sou muito da pegada de... Tu sabe fazer? Eu sei. Me dá um computador aí, me dá a ferramenta necessária que eu te mostro o que eu sei fazer. Mas tu sabe mesmo? Já fez um curso? Pá, eu nunca fiz não, mas me entrega aqui que eu sei fazer. Então, assim, por isso que eu falo que acho que eu não fiz todos os cursos necessários que eu gostaria de ter feito. Porque muitas das vezes eu aprendi na base da experiência da vida do que dentro de sala de aula, dentro de um curso. Por isso que o conselho que eu dou para deixar um currículo totalmente atrativo é a qualificação. Só que não é qualificação aleatória. Não adianta. Eu sou Gabriel Maciel, eu sou de exatas. Eu sou formado em engenharia civil, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho. Eu já sei o meu perfil. Eu amo números, eu amo dados, eu amo estatística. Eu amo trabalhar com a parte toda orçamentária de planejamento, enfim, eu amo isso. Ah, Gabriel, então você odeia leis? Não, muito pelo contrário, eu amo leis também. Mas como? Tu tá falando que tem que ler? Não, eu gosto muito de leis, porque tem muitos números, querendo ou não, artigos, incisos, decretos. E eu aprendi também a importância de você ter o conhecimento além do que você ama e além do que você gosta. Porque se eu gosto só de exatos, em algum momento eu vou ter que ler alguma coisa, mesmo que seja para resolver uma certa problemática de uma certa questão. Então, o conselho que eu dou, além da qualificação, além de você fazer cursos que você goste, é que você entenda que se você escolher uma área específica para você trabalhar, você tem que entender que você não vai desempenhar apenas essa função de exatas. Em algum momento você ou vai ter que fazer alguma leitura de algum processo, de alguma técnica, absorver algo novo. Então, assim, eu daria o conselho de que faça os cursos que você se identifica. Aprenda, interiorize e, posteriormente, vá além e aprenda algo novo, que você particularmente não se identifica tanto, mas que isso tem tudo a ver com a área que você escolheu para atuar na sua vida. E aí sim, você realmente vai conseguir ter um currículo atrativo que você vai poder falar com propriedade, que você domina o que você estudou e que você domina algo mais. E aí sim você vai estar, vamos dizer assim, num bom caminho para ingressar no mundo do mercado de trabalho, em qualquer esfera.
Porque às vezes tem pessoas que fazem curso nada a ver com ela. Porque simplesmente, eu quero me qualificar para encher mais o meu currículo. E aí não é atrativo, E exatamente. às vezes ele está precisando de um emprego e ele vai apontar para tudo, como você fala, sai apontando para tudo quanto é lado, eu vou optar para esse curso aqui que eu fiz, vou ver se eu consigo trabalho nessa área aqui, mas não é aquilo que ele desejaria. E sabe o que acontece? Eu conheço alguns jovens que eles têm 3 tipos de currículo. Porque ele fez tanto curso, aí ele fez curso de voltar para a da gastronomia, aí ele tem o curso da gastronomia, aí ele fez altos cursos de secretariado, assistente administrativo, operador de computador, aí ele tem o curso administrativo, o currículo administrativo, currículo de gastronomia, padeiro, confeiteiro, e aí ele tem o outro currículo do nada no meio, que é voltado para a área de motorista, que ele tem a CNH, B, D, e tem uns cursos de direção ofensiva, defensiva. Então assim, eu fico olhando, meu Deus do céu, tu quer o que da tua vida? Porque tu tem 3 áreas aqui. Não, eu quero aprender tudo. Eu falei, não, não é bem assim. Tu aprender é uma coisa, por hobby. Agora, tu escolheu o quê para desempenhar e para você ser especialista nessa área? Eu não sei. Eu falei, então tá na hora de você fazer um diagnóstico profissional para você identificar os seus pontos fortes, fracos e tomar uma decisão na vida. De fazer o quê? Eu vou me especializar nisso e vou ser o melhor dessa área. Naquilo que é mais relevante para ele. E é o que eu costumo dizer. A vida é feita de escolhas. Certas ou erradas, não importa. Você vai tomar decisões na sua vida e tu vai, consequentemente, lidar com a reação da escolha que tu fez. Então, tipo, hoje ele tá com 3 armas ali apontadas para o que aparecer ele trabalhar. Só que, como eu aconselhei, não, escolha uma área específica que seja melhor nessa área. E aí sim, você vai ser, vamos dizer assim, muito feliz e vai ser referência quanto a essa função específica no Estado. Muito bacana. E como é que o Cine Roraima orienta os trabalhadores, né, sobre a criação de currículos mais eficientes? Pronto. Na Casa do Trabalhador, nós temos os nossos conselheiros. Os nossos conselheiros, eles fazem a elaboração dos currículos ali na hora do atendimento. Gabriel, eu cheguei lá 8 horas da manhã e quero fazer meu currículo. A gente vai orientar você a como fazer um bom currículo. Gabriel, mas então vamos entregar o currículo perfeito? Não. Quem vai fazer o currículo perfeito é você. Se hoje você chega comigo e só tem 3 cursos de qualificação profissional, a gente vai fazer o melhor currículo na melhor formatação. Mas a gente vai te orientar a fazer mais cursos de qualificação e, posteriormente, também participar de algum workshop ou de alguma palestra. Para justamente você, aí sim, por meio do seu interesse, por meio da sua vontade, fazer esses cursos, participar desses workshops e, em contrapartida, conseguir entrar no mercado de trabalho. Esse é o nosso papel. A gente faz todo esse serviço gratuito, atende o trabalhador, elabora o currículo dele, só que sempre orienta. Melhore mais um pouquinho aqui, porque isso vai auxiliar você a entrar no mercado de trabalho. Então, mesmo a gente fazendo e entregando o currículo atualizado, a gente orienta ele continuar ainda fomentando e fortalecendo mais ainda o currículo dele. Olha, tudo isso é muito bom e os nossos jovens só têm a ganhar com isso. Com toda certeza. Isso é maravilhoso. E, Gabriel, uma mensagem final para a gente estar finalizando aí o nosso bate-papo, um convite para os jovens que estão começando a procurar o Cine. Eu faço um convite bem especial para todos os jovens que tenham 18 anos de idade e que já tenham o ensino médio completo. Todos os jovens do estado de Roraima, para visitarem a Casa do Trabalhador. Por quê? Porque na Casa do Trabalhador nós temos diversos projetos que são especificamente para jovens, como o Inovacine Jovem, que eu falei, que são aconselhamentos de 3 a 6 meses para esses jovens entrarem no mercado de trabalho. Nós temos um setor específico de qualificação profissional com diversos cursos gratuitos. Nós temos, querendo ou não, todo um processo de pré-seleção quando a gente faz os nossos mutirões de emprego, seja mutirão de emprego para jovem, mutirão de emprego para pessoas com eficiência, não pessoas com deficiência, mutirão de emprego para idosos, mutirão de emprego para imigrantes. Então, assim, nós temos diversos mutirões de emprego porque a gente demonstra que nós temos vagas de emprego para todo mundo. Basta as pessoas terem interesse em entrar no mercado de trabalho. Mas aqui, em especial, hoje, em primeira mão, eu quero convidar todos os jovens da capital do estado de Roraima que tenham interesse de participar de um workshop gratuito. Que workshop é esse, Gabriel? A partir de amanhã, dia 15 de janeiro de 2025, a gente vai estar lá no Cine aguardando você, jovem de 18 anos até 30 anos de idade, que acabou ano passado seu ensino médio, que você quer entrar no mercado de trabalho. Conselho que eu te dou:
vai lá na agência Casa do Trabalhador, no Cine, Rua Pavão, número 206, bairro Messejana. Você tem do dia 15, que é amanhã, até o dia 24 de janeiro, para estar indo com a gente se inscrever no nosso workshop, que tem como tema autoconfiança na carreira profissional. Esse workshop vai te amadurecer demais, fazer com que você realmente se desperte e tenha sua autoconfiança e seu autocontrole. Esse workshop tem limitação de vagas, porque esse workshop vai ser feito com a equipe do Ministério do Trabalho, que está vindo de Brasília, vai ser feito com a equipe da França, que está atravessando o Atlântico para vir para cá fazer esse workshop com a gente, e com toda a equipe da Casa do Trabalhador. Então, assim, a gente não consegue atender toda a população, mas os jovens prioritários que chegarem lá a partir de amanhã com a gente, no primeiro horário eles vão ter a sua vaga garantida. E aí a gente está trabalhando em torno de 40 a 50 vagas, porque a gente vai fazer somente esse workshop agora no mês de fevereiro. Então vai ser o nosso, acredito, melhor workshop. Então você, jovem, que tem esse interesse, dá um pulo lá com a gente, nos procure, faça sua inscrição lá com a gente pessoalmente, garanta a sua vaga, porque eu lhe garanto que esse workshop, além de agregar muito no seu currículo, isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida profissional, porque vai fazer com que você realmente entenda a importância da autoconfiança, a importância de você realmente estar apto para entrar no mercado de trabalho. E a oportunidade que não falta e feliz de quem aproveita, né? Exatamente. Gratidão por essa entrevista maravilhosa. Espero ter outras oportunidades para trazer mais informações atualizadas do ano de 2025, que eu acredito que vai ser um ano de muita entrega, de muitos projetos realmente que vão alcançar milhares e milhares de pessoas. Então, agradeço a Deus pela oportunidade. E a gente fica muito feliz, né, vendo todas essas oportunidades aí, portas se abrindo para os nossos jovens que tanto almejam aí uma oportunidade. Sim. Gratidão, viu? Eu agradeço a sua vinda aqui. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para novidades maravilhosas como essa. Perfeito. Gratidão. Até a próxima. Ansioso já para a próxima vinda aqui para trazer as nossas boas práticas, viu? Sempre. Muito Deus obrigada, abençoe Gabriel. todos nós. Amém. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.